enfim, né? E aí, né, vivendo a vida, né? Até que aos 17 anos eu estava já prestes a fazer vestibular, focado, né, na questão de fazer vestibular. O sonho, né, de novo, era uma coisa muito distante. Por mais que eu já estivesse fazendo comercial, já estava muito na televisão, né? E não parou, né? Em tempo nenhum, continuando sempre. Enfim, mas eu lembro que eu, nessa época, né, decisiva aí, de que caminho fazer, né? Uma época entrando na vida adulta, né? Eu fui marquei um gabinete com o meu pastor na época lá, porque eu não sabia se esse meu desejo de ser ator, se isso era uma coisa egóica, simplesmente carnal, ou se tinha algum propósito. Ao mesmo tempo tinha um pessoal de missões indo lá na igreja falar, e eu tava com essa coisa, poxa, será que de repente Deus quer que eu seja missionário, né? Coração totalmente... Jocum, enfim, mas tava nesse dilema, assim, sabe, de natural também, né? Você vai chegando ali numa idade que você tem que tomar decisões. Sim. Que muitas vezes vão impactar a tua vida, né? Também a escolha profissional e tal. E aí eu conversei isso com ele, expus isso, né? E ele falou para mim, olha, o principal você tá fazendo que é orar, é vir aqui, né? Buscar direção, né? Apresentar para Deus, e, enfim, vamos orar e Deus vai conduzir, né? Por mais que fosse completamente distante, né, essa questão de não tinha nenhuma perspectiva de eu poder trabalhar como ator, eu sentia que parecia que era uma escolha que eu tinha que fazer, como se fosse uma renúncia, assim, sabe? Enfim, então, amém, oramos e tal, e daí meio que eu deixei um pouco isso de lado, esse desejo, esse sonho, e comecei a focar mais na questão do vestibular. A minha ideia era fazer publicidade, né? Eu achava que, pelo menos na minha realidade naquela época, era o trabalho com que eu poderia ser mais criativo, usar de criatividade e tal, né? Porque eu sempre gostei dessa coisa de desenhar, de criar, de criatividade, né? E aí eu tinha uma agência, né, que me chamava para os comerciais. Essa agência na época me ligou e falou, olha, tem um pessoal da Globo que veio aqui buscando atores de São Paulo para uma minissérie, você quer fazer o teste? E na época, né, aquilo eu já senti, mas eu mesmo não me deixei me animar muito, né? Quero e tal, né? E aí, porque primeiro que era era uma coisa quase que inatingível, exato, né? E de repente de outro estado. E daí veio para né, São o texto, Paulo. eu decorei lá uns dias e tal em casa e tal, e aí teve o dia do teste. Bom, né, tinha todo mundo de São Paulo na época daquela faixa etária fez o teste, né? Todo mundo que fazia. Então, foi lá na Marechal Deodoro, onde eram os antigos estúdios da Globo aqui em São Paulo, que eram principalmente jornalismo. Cheguei lá lotado de gente, assim, desde o saguão lotado. Devia ter umas 500 pessoas, assim, né? Lotado. Enfim. O Felipe entre as 500 ali. Eu sei que eu fiz o teste, cara, e quem dirigiu, né, que é o Ricardo Odditon, que era o cara que dirigiu o seriado, né? E hoje ele é um cara muito importante lá na Globo e tal. Era o primeiro direção geral dele, né? Chamava Sex Appeal, né? Uma minissérie que lançou toda uma geração, né? A Luana Piovani, Camila Pitanga, Carolina Dickman, enfim, Danielle Winnicott, todo mundo começou junto, né? E aí você tava no meio dessa turma? Não, ninguém tava lá ainda, né? Imagino. Não. Isso depois, quando eu fui pro Rio, depois eu fui, né, conheci Sim. o pessoal todo. Não, isso era o teste e tal. E eu não sabia que ele era ele que dirigiu, né? Eu não sabia quem ele era, né? O que ele Às era. vezes até melhor, né? Melhor, óbvio, né? Enfim, eu sei que eu fiz ali o teste e ele, logo quando acabou, ele já falou: vai pra casa tranquilo, assim. E tipo, deu a entender que. E aí, ele não falou que. Mas eu sei que eu fiquei tão empolgado que eu saí de lá e fui correndo até em casa, cara. Eu morava em Moema, eu saí do centro de São Paulo e fui correndo. De que eu não queria nem pegar ônibus, cara. Não teve busão nesse dia. Não. De tão empolgado que eu tava. Enfim, aí passaram-se alguns dias, eles me ligaram realmente, enfim. Então,
E aí? Pra mim foi... E é isso. Você falou pro seu pastor isso depois? Não, passei. claro. Não, é claro. Mas aí é que tá. Eu vejo que Deus juntou as duas coisas, né? A questão da missão e a questão... Você queria ser um missionário, né? Exato. Aí, né? De estar no meio... Eu nem sabia meio artista, mas desse desejo de estar interpretando, de contar história, de repente agora estava na Globo, né? Você conseguiu conciliar aquilo que você tem a paixão, aquilo que você ama fazer, que é interpretar, né? Que é atuar. E também você conseguiu levar aí a mensagem, que é o que você faz, né? E lá atrás já fazia, né? Ou como é que era isso? Então, porque e aí começa, né? Então, aí tem todas essas histórias, né? A gente ainda não tava bem de dinheiro, né? A gente ainda tava nessa luta, né? Então, eu fui pro Rio, fiquei de favor, né, na casa de uma família amiga da minha mãe, fiquei dormindo de favor. Por causa do trabalho. Entendeu? Mas, de novo, né? Pra mim isso era irrelevante, assim, a experiência de estar ali, aí também vivendo aquilo, era sobrenatural pra mim, né? Eu falei, poxa, eu tava numa realidade aqui, né? Trabalhando na locadora, de repente agora eu tô num estúdio, né? Gravando com grandes atores, né? Gente que eu cresci assistindo, assim. E, enfim. Só que, né, a minissérie você grava ela inteira e ela vai ao ar depois. Então, eu tava gravando ali e ainda não tinha, né? Não tinha vamos dizer, o efeito, as consequências, né? Não tinha ido ao ar, as pessoas não tinham assistido. Não me conheciam. Então, foi relativamente assim, né? Até então tava ok. Ok, eu voltei para São Paulo quando terminou, e aí. Né, a minissérie estreou, né? Apesar de era 11 da noite, né? Mas fez muito sucesso pro horário, pra época. Aí já começou a ter matéria, né? E jornal e tal. E logo em seguida, por causa da minissérie, que, enfim, né? Gostaram do meu trabalho, eu fazia um drogado, isso também foi muito legal. Eu fazia um cara dependente de heroína, que né, injetava a heroína, assim. Então, né, eu não fumava nem cigarro, né? Você teve que viver ali. E modéstia à parte foi muito legal, assim, né? Tive desde crítica em jornal, assim, até foi muito bacana, bem recebido, assim, né? por foi todo muito bem mundo. recebido e por causa disso me chamaram para fazer uma novela. Logo em seguida, que foi a novela Olho no Olho, que aí sim, né? Porque era uma novela das 7, uma novela que todo mundo vê, né? Na época também tinha isso, não tinha internet, não tinha podcast, não tinha... Todo mundo via novela só, né? A audiência era massificada na televisão e principalmente na novela. Não tinha Netflix, não tinha plataforma, não tinha nada, YouTube não tinha nada. Então era todo mundo, qual que era o passatempo, a diversão, era novela. E foi uma novela também diferente, porque tinha efeito especial, tinha essa coisa meio mais pop, tinha, né? Era meio quase que um super-herói, né? Na história era um paranormal, mas era, né? Soltava raio do olho e tudo. Então marcou uma geração. Eu sei porque volta e meia tem jovem, né? O pessoal de uma galera de uns 20 e poucos anos que vem falar pra mim, pô, meu nome é Aleph por causa do seu personagem, é verdade, né? Olha que outro dia um rapaz na CCXP, que é uma feira aqui em São Paulo, né? De cultura pop, de cinema, de quadrinho, né? Que eu sempre vou lá. E aí ele me contou, né? O rapaz veio comprar um dos livros comigo e ele falou, poxa, né? Meu nome é Aleph e eu fui fazer o Enem. E por ordem alfabética, na minha classe só tinha Aleph, e todo mundo... Eu falei, cara, então, querendo ou não, tem um impacto cultural nisso, assim, né? Você fala, poxa, marcou uma época, né? Porque para ser, né, nome de crianças serem dadas por causa de um personagem que você fez, então realmente marcou ali um momento, né? Mas eu sempre, nessa época mesmo assim, eu tinha a noção de que eu já, né, fui buscar, tinha um grupo de funcionários da Globo cristãos, né, evangélicos, que se reuniam, então já comecei a participar. E aí começou também muita gente
pedir para que eu fosse dar testemunho em igreja, né? Nessa época na época, Então eu viajei muito, assim, dando testemunho, muito na época do ONEP, né? Atletas de Cristo também, né? E igrejas isoladas, vamos dizer assim, né? É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.